E aí, Carol, vamos começar, então? Vamos começar, vamos Vamos lá? começar. Então tá bom. Me fala um pouquinho aí, me fala de você. Como é que você me encontrou? Como é que você chegou? Então, pelo que eu me lembre, mais ou menos, eu estava numa fase de encerrando um ciclo e iniciando outro. Eu estava saindo do ensino médio, no início da faculdade, no momento onde as coisas não estavam muito claras na minha cabeça do que eu queria da minha vida profissional, amorosa, pessoal. Então, eu estava tendo muitas questões e não estava conseguindo lidar muito bem. E foi um momento em que eu decidi largar a faculdade, parar minha vida e me concentrar em estudar para um concurso público, que na minha cabeça ia mudar a minha vida. E assim eu fiz. Aí eu entrei numa questão de estudar muito, 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 pensar muito nisso. E aí eu sonhava que eu estava fazendo prova, eu não dormia direito, eu entrei numa paranoia absurda e tentei procurar uma psiquiatra porque eu achava que eu tinha déficit de atenção. Eu ainda acho, na real, entendeu? Mas eu queria ajuda para poder melhorar esse déficit de atenção, tomar um remédio que me ajudasse a estudar mais. E aí ela me receitou o fluoxetina, pode falar o nome do remédio, eu nem sei se pode. Pode, claro, é. E o é ansiolítico, né, para ansiedade. Na verdade, ela me diagnosticou, ela falou que eu não tinha nada de déficit de atenção, que o meu problema era ansiedade. E aí foi meu primeiro contato com esse sentimento da ansiedade, porque isso mudou minha vida, de certa forma. Foi ali que eu realizei e eu tive realmente certeza que eu era uma pessoa extremamente ansiosa. E aí a ansiedade é um problema que você leva para a vida inteira, né? E Te ali eu afeta tomei muito. consciência disso. Me afeta bastante, mas eu só de ter consciência de que é ansiedade e eu tenho que lidar com isso, mudou minha vida. Eu não tinha, por conta própria, percebido que meu problema era ansiedade. E a minha ansiedade me deixava assim mesmo, desligada. Minha cabeça se desligava e tudo mais. E eu tomei o remédio durante um tempo, mas, assim, eu continuei sentindo outras questões e eu sempre respeitei muito e sempre tive muito interesse pelo tratamento psicológico. Tentei 2 vezes antes disso, mas não dei continuidade porque eu não consegui ter uma ligação assim de me sentir à vontade de falar e ter uma conversa e tudo mais. Então eu tentava ir, tipo assim, na fé, sabe? Vou Aham. conseguir. Mas eu acabei que não tinha ansiedade. Não tinha assim essa ligação com a psicóloga que eu encontrei, né? E aí, do nada, minha tia, eu lembro que minha tia me indicou você. Falou assim, Ah. vamos. Eu falei assim, vou tentar. E aí, tudo aconteceu, assim, né? Ah. E conversou, e foi tudo muito legal. E eu ia lá, ficava... Foi totalmente diferente, assim. Eu já ficava ansiosa. Eu pensava em você na minha semana, quando as coisas aconteciam. Eu falava assim, eu tenho que contar isso pra Sheila. Ah, então eu Entendeu? E piorei você. não, Deixei tipo assim, você mais ansiosa. não, eu prestei mais atenção em mim, mas eu ficava ansiosa, uma ansiedade positiva para eu ir na consulta. Sei. E agora, tipo, eu queria ir, eu falei assim, não, eu vou, porque eu, mesmo que, tipo assim, fosse longe para mim e tudo mais, eu dava um jeito de ir. Tentei ser o mais assídua possível, porque eu tava vendo uma evolução. E aí foi quando você, tipo, de cara me convenceu a parar de tomar o remédio. E eu parei, não senti nenhuma dificuldade nisso, porque eu era muito nova para tomar esse remédio, que tinha sido me receitado, que tinha outras formas de lidar com tudo que eu estava sentindo. Fazia parte da minha vida esse momento de sentir tudo que eu estava sentindo, e eu tinha que lidar, que fazia parte. Hoje em dia, a gente, tipo, você me disse que a sensação de que as pessoas não podem sofrer mais, né? Que as pessoas têm que estar bem o tempo inteiro, viver feliz o tempo inteiro. E aí sofrer é uma coisa inaceitável, então nós temos que tomar alguma coisa para poder se livrar desse sofrimento. Só que faz parte da vida, né? E eu entendi isso. Faz parte da vida, é uma coisa temporária, a gente lida com isso durante um tempo. É uma merda, mas passa. Uhum. Tudo passa É na uma vida. merda. É uma Tudo merda, mas. passa na vida. E aí
por algum motivo, acho que por falta de tempo, a gente acabou interrompendo as consultas, né? E eu vinha te procurar em outro momento da minha vida, muito difícil também, mas que também me ajudou muito, porque eu já tinha esse vínculo. Então, na minha cabeça não tinha, eu não queria tentar recomeçar esse vínculo com outra profissional. Eu queria já alguém que já tivesse visto um acompanhamento meu e muito mais fácil de conversar. Foi questão de afinidade. Eu me senti mais à vontade de conversar com você e da forma como você conduzia a sua consulta comigo. Não sei muito o que aconteceu, o feeling. Mas eu tenho. Quando você começou a falar, eu fiquei com essa palavra da afinidade também, né? Afinidade faz diferença, né? Faz diferença. Eu acho que a sua forma de trabalhar também, a sua mente um pouco mais aberta, porque eu encontrei profissionais com a mente um pouco mais fechada e eu não conseguia me sentir à vontade de falar de certas questões, porque eu me sentia provavelmente, possivelmente, não provavelmente, possivelmente julgada. Então, acho que e a forma de você me indagava também, sabe? Tipo, me questionava, você era um tanto quanto debochado, sabe? Tipo, Carol, mesmo? Tipo assim, eu ouvi tanto isso, é mesmo, Carol, é mesmo. E isso fica na minha cabeça, apesar de ter um bom tempo que a gente não se vê assim semanalmente, até hoje você vem na minha cabeça, assim, uma voz do além, assim, sabe? Em alguma Presença situação, marcante aí. com certeza. É uma Deixou sua referência. marca na minha personalidade. Eu me lembro que na primeira vez que a gente se consultou, a consulta era semanal. Mas eu chegava lá no seu consultório e aí eu chegava e falava assim, eu não tenho mais nada para te dizer. Não aconteceu nada de novo. É tudo a mesma coisa. E aí você ficava olhando assim, e teve um momento que você falou assim, Carol, vamos marcar quinzenal, porque você tá fugindo de mim. E aí eu fiquei assim, gente, eu sou doida, assim, não tô fugindo dela, eu tô aqui. Não, você vem aqui, você fala que não tem nada pra falar, então vamos marcar quinzenal pra ver como é que você rende mais. E aí depois ficou um pouco mais natural, assim, acho que eu comecei a pensar, será que eu tô realmente fugindo? Porque eu também era novo pra mim isso de fazer uma terapia a longo prazo, então eu achava que como eu já tinha falado pra você sobre determinado problema, eu não teria que repetir sobre esse determinado problema, mas eu acho, depois com o tempo, na segunda vez que a gente se consultou, eu entendi o contrário, né, que esse problema eu tenho que repetir até ele se resolver, né? E aí, eu acho que as nossas consultas na segunda vez, quando eu estava até um pouco mais velha e tudo mais, e um pouco mais acostumada com isso de terapia, as nossas consultas voavam, assim, né? É Eu ficava, verdade. não, acabou, não. E não era quinzenal, era semanal de novo, né? Era semanal mesmo. Mas aí, depois do quinzenal, a gente voltou a fazer as consultas semanais, porque eu engatei, assim. Mas mesmo assim, aquele momento que você falou assim, Carol, você tá fugindo de mim. Você chega aqui e fala que não tem nada e não sei o quê. Então, vamos marcar quinzenal, porque se eu continuar marcando semanal, você vai acabar não vindo mais. Eu lembro disso e realmente eu fiquei assim, será que eu tô fugindo? Porque as coisas que você me perguntava ficavam na minha cabeça, entendeu? E eu ficava me perguntando se eu estava realmente me sabotando, que é uma coisa que às vezes a gente faz sem nem perceber, né? Na maioria das vezes, né? A gente não se dá conta. Porque autossabotagem está super ligado com as crenças que a gente tem na vida da gente, né? Assim, todo mundo carrega um monte de crença. E essas Sim, crenças têm a ver com a nossa vivência mesmo, com as coisas que a gente andou ouvindo, dos pais da gente, das pessoas que cuidavam, das pessoas que a gente confiava. E essas pessoas têm a própria bagagem emocional delas, né? Então, elas vão dizer coisas pra gente que para elas têm coerência, elas acreditam fielmente que estão nos protegendo de alguma enrascada, mas muitas das vezes é só um achismo, um preconceito, uma preocupação, não tem nada a ver com verdade. Mas a gente começa, por confiar naquela pessoa, acreditando naquilo. E a gente vai junto com aquela pessoa formando as nossas próprias crenças, né?
subjetividade é um troço, é um emaranhado de coisas, né? E a gente vai formando essa visão do mundo, essa visão de nós mesmos, a partir dessas coisas que a gente ouve e das coisas que a gente vivencia. E a gente tem um monte de crença. Algumas são fortalecedoras, o que é ótimo, né? Porque são aquelas crenças assim, quando a gente acredita que a gente é inteligente, que a gente é capaz, que a gente é trabalhador, né? É fortalecedor. Isso aqui mantém a gente ali forte para aguentar a frustração. Mas a gente tem uma porção de crença que é limitante. Que é justamente aquela assim, eu não consigo aprender inglês. Tá vendo só? Não consigo, sou burra, posso tentar, não consigo. Sei lá, tô dando um exemplo. Ou então, sou feia. Sei lá, tem um monte de crença, né? Que a gente vai formando na vida, que vai limitando o nosso olhar, né? E pior ainda, a gente vai se enfiando numas certas vivências que confirmam a crença. É meio doido, mas é como se o nosso organismo funcionasse para proteger a gente. Se o nosso organismo ficasse o tempo todo dizendo para a gente que o que a gente pensa não é verdade, eu acho que a gente entrava em colapso. Então, de certa forma, a gente também vai se colocando em certas situações sem perceber que confirmam a crença limitante que a gente tem. Isso é autossabotagem, né? A Sim, gente não tem sim, consciência. É um troço doido mesmo. sim, exatamente. E você tocou num ponto muito importante também, porque eu acho que quando eu te encontrei, eu estava num processo de, acho que eu não sei, eu acho que eu estava meio que explodindo por dentro, sabe? E eu tava num momento de desconstrução. Só que para mim, eu tinha muito isso das crenças na minha vida, né? Foi uma coisa muito presente na minha criação e na minha influência e tudo mais. E eu estava num momento onde eu tinha medo de me desconstruir da forma que eu achava que eu deveria. E você me encorajou muito eu me senti muito livre a isso, né? A tomar coragem e falar assim, não, eu realmente penso dessa forma, então eu tenho que começar a assumir essa minha opinião, esse meu pensamento, sem medo, porque era muito isso, um momento de me desconstruir e aceitar as minhas opiniões, as minhas ideologias, vinha muito por trás de um medo absurdo de ser julgada, de estar errada, de ser condenada. Então, foi um momento em que, para mim, foi muito difícil essa decisão de aceitar as minhas desconstruções, as minhas opiniões. E eu me desconstruo até hoje, né? Mas acho que aquele momento foi um momento muito difícil para mim, porque foi uma coisa muito cheia, tudo muito que aconteceu tudo junto. E no segundo momento, você também me ajudou a desconstruir outras tantas coisas, mas eu acho que nesse período inicial ali foi fundamental. Foi até o momento onde eu fiz a minha primeira tatuagem. Não sei se você lembra disso. Foi? Foi a Não minha primeira lembro. tatuagem do braço. E eu lembro que eu fui para mostrei para você minha tatuagem e você leu e você falou assim: "Nossa, sua cara". E foi muito difícil para mim fazer a minha primeira tatuagem. Eu queria Sim. muito, há muitos anos, mas eu fui tipo assim, não, eu não vou deixar de fazer minha primeira tatuagem, eu vou fazer, eu quero, por que que eu não vou fazer? Qual o motivo? E eu fui, fiz, e foi um momento que eu voltei, eu lembro que eu mostrei minha tatuagem pra você leu e falou assim, nossa, é a sua cara a tatuagem. Depois de um tempo, eu acho, eu fiquei um tempo sem ir. E foi um momento assim que eu tava me desconstruindo mesmo. Eu me sentia bem à vontade de contar todas as minhas opiniões e, enfim, foi muito importante para esse momento de me libertar, digamos Mas assim. você é uma mulher corajosa, né? Eu acho que hoje eu me vejo dessa forma. Você tem, Hoje eu me né? vejo. Você tem um brilho, né? Uma coisa que é sua mesmo, é seu, é da sua personalidade. Você é uma pessoa corajosa, né? Eu acho dizem isso, né? Que a coragem não está relacionada à ausência de medo, tá relacionada a você. Eu vou com medo assim mesmo. E vejo dessa forma. Acho que eu sou, sim, uma pessoa corajosa. Lógico que dentro dos meus limites, né? Das minhas limitações. Mas hoje eu consigo me ver dessa forma, assim. Você sabe, interessante, porque eu acho que sobre isso que a gente está conversando agora, eu acho que a gente nunca conversou. E eu tô ouvindo você e eu tô aqui pensando assim, caramba, porque você fez mudanças
não sei se a palavra melhor é radicais, mas assim, grandes mudanças na sua vida, né? Porque quando eu te conheci, você estava fazendo faculdade de contabilidade, você não estava exatamente feliz com a faculdade, mas você Não, também não naquele tinha segundo pretensão período. nenhuma de parar. Tinha uma coisa de, não, eu vou, já que eu comecei, eu vou até o final e eu quero meu diploma, né? Tinha uma coisa assim, que era uma escolha, né? Não tinha certo ou errado nisso, mas tinha uma coisa assim de que você não estava exatamente feliz, você já percebia que não era bem aquilo, mas também você não queria, você queria dar continuidade, né? Terminar o que você começou. E também eu acho que é uma coisa muito própria sua também, né? Terminar aquilo que se começa. E aí, beleza, né? O tratamento se interrompeu, tal, a gente ficou um tempo sem ter notícia uma da outra. Quando você me procurou, você veio com. Você era uma outra pessoa, né? Assim, você era a mesma pessoa, né? Mas com uma história de uma revolução. Você deu uma reviravolta. Você já estava fazendo outra faculdade completamente diferente de contabilidade, feliz, né? Assim, completamente encontrada na área, na profissão. Eu fiquei muito surpresa quando você voltou, né? E me falou, agora eu tô fazendo nutrição e sempre tão empenhada, né? Assim, você é a minha referência de nutricionista. Eu te peço conselhos, né? Sempre, né? Continue, pode continuar. Porque isso demonstra o comprometimento que você tem com a sua profissão e isso é visível, né? Eu sinto confiança em você. E eu fico impressionada porque você fez uma reviravolta, né? E aí quando você diz isso, poxa, eu estava no momento, naquela primeira fase de desconstrução. E aí, de fato, você desconstruiu coisas, né? Porque Mas eu construí tantas outras também. sim, para você construir a nutrição na tua vida, você precisou desconstruir duas coisas importantes, né? Tinha um mindset mesmo de eu fiz contabilidade, isso não é legal, mas eu serei contadora. E o outro de eu preciso de estabilidade, portanto, serei funcionária pública, não importa se eu gosto ou não disso. Tinha uma coisa de engolir, né? Assim, não importa se eu gosto ou Tinha. não, eu vou fazer. E você realmente desconstruiu, eu estou assim, impressionada. Nunca, acho que a gente não tinha conversado sobre isso, eu não tinha parado para me atentar para esse fato também. Que legal, né? E foi tudo muito rápido, né? Eu acho que foi tudo muito rápido, sem perceber. Mas, assim, eu sempre tive muito você na minha cabeça, assim, sabia? Não, eu tô sendo bem sincera, assim. Você vem realmente como um guru, assim, sabe? Guru? Tem vezes que eu pergunto assim, tipo, o que a Sheila me falaria nesse momento? Porque eu acho que a gente cria essa relação quando a gente encontra um profissional, assim, que a gente se dá tão bem, a gente quer, tipo, eu não penso em, se em algum momento eu precisar voltar para terapia urgentemente, eu não quero outra psicóloga, eu vou procurar aquela pessoa que já vem me acompanhando, já sabe, já me conhece, porque acho que você me lia com muita facilidade, sabe? A leitura que você fazia de mim era muito fácil. E eu sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos. E eu aprendi isso também, porque eu tenho muitos amigos e eu converso muito facilmente com os meus amigos. Meus amigos sabem dos meus problemas, não tenho dificuldade de me expressar e de conversar com eles, nunca tive. Só que é totalmente diferente quando você conversa com uma pessoa que tem uma visão sem estar envolvida, tão envolvida assim, entendeu? E você fazer uma leitura de mim que diferente do que eu via dos meus amigos, entendeu? E isso ficava muito na minha cabeça. E às vezes eram coisas que eu já sabia, mas eu não sei como, é uma forma diferente de enxergar. Então, às vezes eu me enxergava com os olhos de outra pessoa. E isso me dava mais coragem. Eu acho que você me incentivou tão. Depois, na segunda vez que a gente fez a consulta, você me incentivou muito profissionalmente também. Até hoje eu lembro de você falando, faz um perfil no Instagram. Puxei muito sua orelha mesmo. Você fez, afinal? Eu lembro de você falando também sobre isso, e me incentivava muito. Isso é fundamental, assim. Acho que eu consegui todo o apoio que eu precisava nos momentos. E toda vez que eu tinha que me despedir, eu
falava, ai meu Deus, eu não quero me despedir. Era muito bom, assim, foi um crescimento leve, eu diria, dessa forma, assim. Nossa, eu tô emocionada. Ai, que Ah, lindo. É tarde pra caramba, mas você tá sendo ótimo essa conversa. mas é verdade, assim, eu sinto muito isso. Você me ajudou a crescer de um jeito leve. E a gente tinha conversas, assim, que eu às vezes até esqueci que eu tava na terapia, assim. Era muito, muito legal, assim, eu ficava leve. Bacana. Teve alguma coisa, assim, eu acho que você já disse, eu fico meio redundante, mas sei lá, teve alguma coisa assim que a gente tenha trabalhado que você tenha achado importante mesmo, assim, para você? Eu acho que você já respondeu, né? Mas sei lá, acho que eu vou perguntar de novo. Ah, muitas coisas. Acho que até meu ponto, a forma como a minha perspectiva de enxergar os meus problemas, aquilo que me afetava mais. Acho que teve coisas que você me falou, assim, é, que mudou a forma como eu enxergo, porque, assim, são situações que eu não ia mudar na minha Uhum. vida e eu teria que ou lidar de uma forma melhor ou não lidar. É, E tem eu coisa que decidi, não tem como não lidar, né? sim, tem Tem coisas coisas que que até não tem como não tem, mas lidar. aí não sendo humano, não sei se seria essa palavra, porque eu não sei se seria essa palavra, mas na minha concepção não seria uma opção não lidar. É. Então, mas eu mudei a forma como eu enxergava aquela situação e aí tornou mais fácil, né? E sobre a expectativa também de mudar essas situações, que Hum. eu não tinha essa capacidade, era uma coisa que não mudava em anos, então não ia mudar nunca. Então eu tinha que mudar realmente a minha perspectiva sobre aquilo ali, a forma como eu enxergava. E assim, tornou as coisas bem mais fáceis, assim. Eu acho que foi mais fácil, porque eu realmente não tenho o domínio de tudo na vida, né? E eu tenho essa neurose na minha vida, que eu tenho que controlar tudo. E isso alimenta a minha ansiedade e tudo mais. Então, tomar consciência das coisas, eu acho que faz a gente lidar melhor com elas. Não estou dizendo que elas não desaparecem, mas a gente aprende a lidar com elas ao longo da vida, né? Já Eu acho que facilita. Eu acho que é como a gente estava falando anteriormente, né? Assim, a coisa do aprendizado, sei lá, a gente estava falando sobre alimentação, né? Sobre ter consciência do que te faz bem, do que te faz mal, né? E não quer dizer que você vai se curar de um mal, né? Mas você passa a ter consciência e você escolhe, né? Ah, eu quero comer esse alimento, mesmo sabendo que ele vai me provocar uma alergia. Assim, é uma escolha consciente. Ah, não, eu Sim. estou bancando comer e ficar com alergia, tá? Beleza, é diferente, né? Eu acho que é diferente quando a gente começa um processo terapêutico. Talvez essa seja a maior diferença que eu perceba, né? Assim, os outros em mim também, né? Porque afinal de contas eu também, né? Faço, né? Terapia, né? E tudo mais. É a gente poder se apropriar um pouco mais daquilo que nos faz sofrer, que não faz alegria pra gente. A gente se apropria e passa a escolher de forma consciente. Às vezes a gente até escolhe entrar na enrascada, mas a gente escolhe sabendo que está entrando numa enrascada. E é isso, né? A gente não vai conseguir nunca, né? Se prevenir de tudo. Não, a gente tá vivo, né? Tá A vivo pra gente isso está aí mesmo. vivo. É isso aí. É, a gente tá vivo pra isso mesmo. Faz parte. Depois a gente lida com o que tem que tiver que lidar, né? Não tem muito o que fazer. Carol, queria assim, super te agradecer por você ter aceito, sabia? Ai, Vir aqui conversar comigo, falar de como foi sua experiência, porque parece simples, né? Mas, caramba, falar da gente, expor alguma coisa, eu acho que é de uma generosidade enorme. Assim, você ter podido parar o teu tempo, você podia estar fazendo outra coisa agora, podia, por exemplo, estar dormindo, né? mas eu adoro falar com Não, não, vocês. tá aqui, tá falando comigo, tá se expondo, né? Nossa, obrigada. É de uma generosidade enorme. Obrigada.
Imagina, eu acho assim, que tem umas pessoas que estão se expondo muito e eu acho que isso tem até mudado, porque eu tinha um grande problema de me expor também. E eu tenho buscado mudar isso, porque todo mundo tem uma luta, né? E aí quando a gente se humaniza e mostra a nossa, Aham. acho que fica tudo tão mais humano, tão mais leve, tão mais. Cara, não precisa. Sua vida não precisa ser perfeita, a vida de ninguém é perfeita. Acho que tá tudo. Fica tudo muito mais tranquilo. Então, se for ajudar outras pessoas a se encorajarem, porque hoje em dia eu levanto a bandeira, eu sempre levantei, né? Mas eu posso dizer que para mim a vida foi fundamental. Então, todas as pessoas que venham e falam para mim que tá com algum problema, por menor que a pessoa ache que seja, né? Porque às vezes a pessoa tenta se convencer de que é um problema muito pequeno. Eu indico terapia, a pessoa fala, já fiz, para mim não adiantou nada. Insiste, porque não foi de primeira que eu consegui engatar. É fundamental você encontrar uma profissional que você se entenda, que você tenha afinidade, isso faz toda a diferença, o tratamento é outro, e aí você vai levar ela pro resto da vida, porque eu vou te levar pro resto da vida. Mas me leva para um lugar bom, pelo amor de Deus, tá? É assim, no celular, né? Eu te levo dentro na vida, dentro de uma Então, tela. não vai deixar o celular cair no chão, né? Cuida bem. Tecnologia ajuda, mas também tem suas limitações. Então, mas já que eu vou dentro do celular, cuida do celular, então. Tá, pode deixar. Não Até porque o deixa ele celular tá no muito caro. banheiro, não deixa no banheiro, né? Por exemplo, não deixa cair no chão. Tá, pode deixar. Então, hoje eu falo muito sobre isso, porque eu sei que a minha vida foi assim. Eu tive que insistir um pouco mais até encontrar você. Oh, meu Deus. Então, hoje eu vejo, eu tento falar muito disso com as pessoas, porque as pessoas têm muito receio de começar, né? Se expor é muito difícil. Então, é fundamental mesmo confiar. Então, se eu puder ajudar de alguma forma as pessoas a tentarem se abrir mais com você e o seu trabalho, enfim, só faço bem, né? Tá ótimo, vou dormir leve hoje, feliz. Obrigada mesmo, sério, assim, obrigada. Imagina, estamos aí.